Olá, estamos de volta com o nosso livro Trem Noturno para Lisboa. Hoje o capítulo 2. Ele parou no mesmo lugar em que a mulher estivera lendo a carta sob a chuva torrencial e olhou para baixo. Pela primeira vez, deu-se conta da altura daquele lugar. Teria ela realmente tido a intenção de saltar? Ou teria sido apenas um temor precipitado de sua parte, motivado pelo fato de o irmão de Florence também ter saltado de uma ponte? Não sabia nada da mulher, só mesmo que a sua língua materna era o português. Nem sequer sabia o seu nome. Naturalmente, não fazia o menor sentido querer ver a carta amassada dali de cima. Mesmo assim, pôs-se a perscrutar insistentemente as profundezas e seus olhos começaram a lacrimejar com tanto esforço. Aquela mancha escura seria o seu guarda-chuva? Levou a mão ao bolso para se certificar de que a agenda com o número de telefone que a portuguesa sem nome escrevera sobre a sua testa ainda estava lá. Depois caminhou até o final da ponte, sem saber o rumo a tomar. Estava prestes a fugir da vida que levava até então. Podia alguém com essa intenção simplesmente voltar para casa? Seu olhar deteve-se no Hotel Bellevue, o mais antigo e sofisticado da cidade. Milhares de vezes passara por ali sem jamais entrar. A cada vez notava a presença do hotel e pensava ele agora, o fato de simplesmente existir sempre fora para ele de uma grande importância, de uma maneira meio indefinida. Teria ficado muito incomodado se soubesse que o prédio seria demolido ou deixaria de ser um hotel ou simplesmente aquele hotel. Mas nunca passaria pela sua cabeça que ele, Mundus, poderia entrar ali. Hesitante, aproximou-se da entrada. Um Bentley parou. O motorista saiu do carro e entrou. Ao segui-lo, Gregório teve a sensação de estar cometendo um ato revolucionário, quase proibido. O foyer com a cúpula de vidro colorido estava deserto e o tapete abafava qualquer ruído. Gregório sentiu-se contente porque a chuva parara e porque o seu sobretudo não estava mais pingando. Com seus sapatos pesados e disformes, seguiu em frente e entrou no salão do restaurante. Apenas 2 das mesinhas postas para o café da manhã estavam ocupadas. O som discreto de um divertimento de Mozart dava a impressão de que Alice estava longe de tudo o que era ruidoso, feio ou opressivo. Gregório tirou o sobretudo e se sentou numa mesinha junto da janela. Não, disse ao garçom de paletó bege claro, não estou hospedado no hotel. Sentiu o olhar perscrutador. Seu pullover cinza de gola rolê sobre o paletó, surrado, com reforço de camurça na altura dos cotovelos, a calça deformada de veludo cotelê, a rala coroa de cabelo circundando a poderosa careca, a barba grisalha que lhe deixava sempre com um aspecto meio desleixado. Quando o garçom se afastou com o seu pedido, Gregório examinou com movimentos desajeitados se tinha levado dinheiro suficiente.
Depois apoiou os cotovelos na toalha da mesa, engomada, e olhou para a ponte. Era total insensatez esperar vê-la ressurgir ali. Ela voltara pela ponte e desaparecera numa das vielas do centro antigo. Em sua lembrança, viu-a sentada na sala de aula, olhando pela janela com o olhar ausente. Viu-a contorcendo as mãos alvas entrelaçadas. E viu mais uma vez surgir o seu rosto de alabastro por trás da toalha, esgotado e vulnerável. Português. Hesitante, puxou a agenda e olhou para o número de telefone. O garçom trouxe o café da manhã numa bandeja de prata. Gregórios deixou o café esfriar. De repente levantou-se e se encaminhou para o telefone. Mas no meio do caminho mudou de ideia e voltou para a mesa. Pagou o café da manhã sem sequer tocar e deixou o hotel. Havia muitos anos que não ia à livraria espanhola no Hirschensgraben. Antigamente costumava ir lá de vez em quando para comprar um livro de que Florence necessitava para sua tese sobre San Juan de la Cruz. No ônibus, às vezes chegara a folhear os livros, mas em casa nunca tocava neles. O espanhol era território dela. Era como o latim, porém era diferente, e isso o incomodava. Ficava contrafeito quando palavras que lembravam com tanta evidência o latim saíam de bocas contemporâneas. Na rua, no supermercado, no restaurante. Palavras utilizadas para pedir uma Coca-Cola, para pechinchar ou para praguejar. Era-lhe difícil suportar essa ideia, e quando ela lhe vinha à cabeça, tratava logo de afastar com veemência aquela imagem. Claro que os romanos também tinham pechinchado e praguejado, mas era diferente. Ele amava as frases em latim porque elas traziam em si a serenidade de tudo que já passou, porque não exigiam nenhum comentário, porque eram linguagem para além de toda falação, porque eram belas em sua inalterabilidade. Línguas mortas. As pessoas que diziam isso não tinham noção, não tinham a menor noção. E Gregórios chegava a ser rígido e inflexível em seu desprezo por elas. Quando Florence falava espanhol ao telefone, ele costumava fechar a porta. Isso a ofendia, e ele não sabia como lhe explicar por que agia daquela maneira. A livraria recendia maravilhosamente a couro antigo e pó. O dono, um senhor já de certa idade, dono de um conhecimento lendário das línguas românicas, estava ocupado no cômodo dos fundos. A parte da frente estava vazia. Só havia uma jovem, provavelmente uma estudante. Estava sentada num canto ao lado de uma mesa, lendo um livro fino de capa amarelada. Gregórios teria preferido estar sozinho. Teria sido mais fácil suportar sozinho a sensação de só ter ido até ali, porque a sonoridade de uma palavra em português não saía de sua cabeça. E talvez também por não saber para onde ir depois. Ele percorreu as estantes sem ver nada. De vez em quando ajeitava os óculos para conseguir ler um título numa das prateleiras mais no alto. Mas mal o tinha lido, já o esquecera.
Como tantas outras vezes, encontrava-se entregue a seus pensamentos e o seu espírito estava blindado para o mundo exterior. Quando a porta se abriu, ele se virou rapidamente. Ao ver o carteiro e se aperceber de sua decepção, deu-se conta de que, contrariamente ao que se propusera e contra todas as normas da razão, continuava à espera da portuguesa. A estudante fechou o livro e se levantou. Mas, em vez de colocá-lo na mesa ao lado dos outros, continuou em pé, deixando o olhar correr pela capa cinzenta, acariciando-a, e só depois de alguns segundos recolocou o livro na mesa, de um jeito muito manso e cuidadoso, como se qualquer movimento mais brusco pudesse reduzi-lo a pó. Durante um instante, ficou parada junto à mesa. Parecia que ia mudar de ideia e que acabaria comprando o livro. A seguir saiu, as mãos afundadas nos bolsos do sobretudo e a cabeça baixa. Gregórios pegou o livro e leu. Amadeu Inácio de Almeida Prado, um ourives das palavras, Lisboa, 1975. O livreiro, que havia se aproximado, lançou um olhar sobre o livro e pronunciou o título. Gregórios só escutou uma sequência de sons chiados. As vogais engolidas, mal audíveis, pareciam apenas um pretexto para que se pudesse repetir sempre de novo aquele shh no final. O senhor fala português? Gregórios fez que não com a cabeça. Um ourives das palavras. Não é belo esse título? Calmo e elegante, como prata fosca. Por favor, poderia repeti-lo em português? O livreiro repetiu as palavras. Era evidente que, para além das palavras, ele se deliciava com a sua sonoridade aveludada. Gregórios abriu o livro e folheou até o início do texto. Entregou-o ao homem, que lhe lançou um olhar levemente surpreso, porém simpático, e começou a ler. Gregórios cerrou os olhos. Depois de algumas frases, o livreiro parou. Quer que traduza? Gregórios fez que sim. Em seguida, escutou frases que desencadearam nele um efeito atordoante, pois parecia que tinham sido escritas só para ele. Mas não só isso, especialmente para ele naquela manhã em que tudo havia mudado. Então agora é a tradução do que o livreiro leu, tá? De 1000 experiências que fazemos, no máximo conseguimos traduzir uma em palavras, e mesmo assim de forma fortuita e sem o merecido cuidado. Entre todas as experiências mudas, permanecem ocultas aquelas que imperceptivelmente dão às nossas vidas a sua forma, o seu colorido e a sua melodia. Quando depois, tal qual arqueólogos da alma, nós nos voltamos para esses tesouros, descobrimos quão desconcertantes eles são. O objeto da observação se recusa a ficar imóvel. As palavras deslizam para fora da vivência e o que resta no papel, no final, não passa de um monte de contradições. Durante muito tempo, acreditei que isso era um defeito, algo que deve ser vencido.
Hoje penso que é diferente e que o reconhecimento de tamanho desconcerto é a via régia para compreender essas experiências, ao mesmo tempo conhecidas e enigmáticas. Tudo isso parece estranho, eu sei, até mesmo extravagante, mas desde que passei a ver as coisas assim, tenho a sensação de, pela primeira vez, estar atento e lúcido. Isso é a introdução, disse o livreiro, começando a folhear. E agora, parece, ele começa a tentar escavar as experiências ocultas, parágrafo após parágrafo. Tornar-se o seu próprio arqueólogo. Há parágrafos de várias páginas, outros muito breves. Eis aqui um, por exemplo, que consiste em uma única frase. E ele traduziu: se é verdade que apenas podemos viver uma pequena parte daquilo que há dentro de nós, o que acontece com o resto? Quero ficar com o livro, disse Gregórios. O livreiro fechou e deslizou a mão delicadamente pela capa com o mesmo gesto carinhoso da estudante. Encontrei-o no ano passado, numa caixa, num antiquário em Lisboa. Lembro que o comprei porque gostei da introdução. Depois perdi-o de vista. Ele olhou para Gregórios, que apalpava o bolso desajeitadamente à procura de sua carteira de dinheiro. Gostaria de lhe dar este livro. Mas isso, começou Gregórios com a voz rouca, pigarreando. Ele praticamente não me custou nada, disse o livreiro, entregando-lhe o livro. E agora me lembrei do senhor, San Juan de la Cruz, certo? Era minha mulher, disse Gregórios. Então o senhor é o filólogo do Liceu de Kirchensfeld. Ela me falava a seu respeito. Depois uma outra pessoa falou a seu respeito. Dava a impressão de que o senhor é uma enciclopédia ambulante. Riu-se. E uma enciclopédia muito popular. Gregórios guardou o livro no bolso do sobretudo e estendeu a mão ao livreiro. Muito obrigado. O livreiro o acompanhou até a porta. Espero que eu não tenha, de forma alguma, disse Gregórios, tocando o seu braço. Na Bubengerplatz, desculpe se não for assim. Ele parou e deixou o olhar vagar à sua volta. Passara ali toda a sua vida, conhecia tudo, ali se sentia em casa. Aquilo era importante para um míope como ele. Para alguém como ele, a cidade na qual vivia era como um casulo, uma caverna aconchegante, um porto seguro. Todo o resto significava perigo. Só quem usava lentes grossas como as dele era capaz de entender isso. Florence nunca entendera. Quem sabe, pela mesma razão, não fora capaz de entender que ele não gostava de avião. Entrar num avião, para poucas horas depois aterrissar num mundo completamente diferente, sem ter tido o tempo de absorver imagens ao longo do caminho? Não, ele não gostava daquilo. Aquilo o perturbava. Não pode dar certo, dissera para Florence. O que significa isso? Respondera ela irritada. Ele não era capaz de explicar. E foi assim que ela passou a viajar cada vez mais sozinha, ou com outros, geralmente para a América do Sul. Gregórios parou diante da vitrine do cinema Bubenberg. Na sessão da tarde havia um filme em preto e branco, uma adaptação de um romance de Georges Simenon, O Homem que Viu o Trem Passar.
O título lhe agradou e ele se deteve por muito tempo olhando as imagens. No final dos anos 70, quando todos compravam televisores em cores, ele ainda tentara, sem êxito, comprar um aparelho em preto e branco. Finalmente achara um jogado na rua. Mesmo depois do casamento, insistira tenazmente em ficar com ele. Pusera-o no seu escritório e, quando estava sozinho em casa, deixava o aparelho colorido na sala e ligava o velho equipamento com a imagem tremida. Mundos, você é mesmo impossível, dissera-lhe Florence um belo dia, ao encontrá-lo sentado diante daquele aparelho feio e disforme. Aquilo fora o começo do fim. Dirigir-se a ele como faziam os outros e tratá-lo dentro de casa como se pertencesse aos móveis e utensílios da cidade de Berna. Quando, com a separação, o televisor em cores desapareceu do apartamento, ele respirou aliviado. Só muitos anos depois, quando a válvula estragou irremediavelmente, ele adquiriu um novo equipamento em cores. As imagens na vitrine eram grandes e muito nítidas. Uma delas mostrava o rosto pálido, cor de alabastro, de Jeanne Moreau, afastando da testa a franja molhada. Gregórios estremeceu e, para se libertar daquela imagem, entrou no primeiro café que encontrou para observar de perto o livro em que aquele nobre português tentara expressar com palavras as suas experiências mudas. Só então, ao folheá-lo lentamente, com o vagar de um amante de livros antigos, ele descobriu o retrato do autor. Uma fotografia antiga, já amarelada, em que as áreas antes pretas haviam se transformado em marrom escuro e o rosto claro em uma superfície de sombras granuladas. Gregórios limpou as lentes dos óculos, recolocou-os e em poucos instantes estava inteiramente hipnotizado por aquele rosto. O homem devia ter cerca de 30 anos e irradiava uma inteligência, uma altivez e uma audácia que literalmente deslumbraram Gregórios. O rosto claro e a testa alta eram emoldurados por uma farta cabeleira escura, de um brilho esmaecido e penteada para trás. Parecia um elmo, do qual escapavam mechas que lhe caíam em suaves ondulações sobre as orelhas. Um fino nariz aquilino conferia ao rosto uma grande nitidez, sublinhada por sobrancelhas fortes, como vigas pintadas com largas pinceladas e terminando abruptamente, provocando uma concentração no meio, onde ficam os pensamentos. Os lábios cheios e bem delineados, que não seriam nenhuma surpresa no rosto de uma mulher, eram emoldurados por um bigodinho fino e um cavanhaque bem aparado, cuja sombra negra no pescoço esguio deu a Gregórios a impressão de que ali era preciso contar com uma certa rudeza e dureza. Mas o que era decisivo eram os olhos negros. Estavam acentuados por olheiras, mas não eram olheiras de cansaço, exaustidão ou doença, e sim de seriedade e uma certa melancolia. No olhar escuro se misturavam suavidade, intrepidez e inflexibilidade. Este homem é um sonhador, um poeta, pensou Gregórios, mas ao mesmo tempo é alguém que sabe manejar uma arma firmemente ou um estilete, alguém de quem é melhor desviar quando seus olhos estiverem incendiados, olhos capazes de manter um exército inteiro à distância, olhos a quem a crueldade
não é estranha. Da roupa, só era possível distinguir a gola branca com o nó na gravata por baixo de um paletó. Era quase 1 hora quando Gregórios emergiu do transe em que o retrato o mergulhara. Mais uma vez deixara esfriar o café. Desejou poder escutar a voz do português e vê-lo se movendo. Se em 1975 ele tinha 30 e poucos anos, como parecia, agora devia ter pouco mais de 60. Português. Gregórios tentou chamar a voz da portuguesa para a sua memória e, em pensamentos, transportou-a alguns tons para baixo, sem que ela se transformasse na voz do livreiro. Queria que ela se tornasse uma voz de uma clareza melancólica, capaz de corresponder ao olhar de Amadeu de Prado. Ele tentou harmonizar as frases do livro em sua voz, mas não funcionou. Ele não sabia como pronunciar aquelas palavras. Lucien von Grafenried passou pelo café. Gregórios ficou surpreso e sentiu alívio por não estremecer. Viu o rapaz se afastando e pensou nos livros que deixara na mesa. Precisaria esperar até o início da aula das 2 horas. Só então poderia ir à livraria para comprar um método para aprender a língua portuguesa. Como que ele vai ler o livro, né? Se ele não sabe ler português. Muito bem, encerramos então o capítulo 2. Tá bom? Amanhã voltamos para ler o 3º capítulo. Tá? Amanhã não! Segunda-feira. Tá bom? Um bom fim de semana para vocês. Não se esqueçam, tá? Like, tá bom? E tudo mais que você já sabe. Tchauzinho. Obrigada.